Fala galera tricolor, beleza? Antes tarde do que nunca, voltando aqui para fazer esse opinião do jogo de Fluminense 0, RB Bragantino, Red Bull Bragantino também 0, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida realizada ontem no Maracanã. E assim, é inacreditável, né? Inacreditável a partida que o Fluminense jogou ontem. Extremamente, assim, o, um jogo extremamente ruim, diria, por parte das duas equipes. O Bragantino até teve algumas situações melhores do que o Fluminense, mas assim, jogo, jogo muito ruim, tecnicamente, né? Mas vamos lá, vamos falar dessa atuação do Fluminense. Primeiramente, é bom destacar a escalação. O Fluminense ali, devido aos infectados, né, com Covid, teve que remodelar seu time titular para a partida de ontem, né? E o Fluminense foi a campo com o Marcos Felipe, Calegari na lateral direita, Matheus Ferraz, Lucas Claro e o Igor Julião na lateral esquerda. Ali a dupla de volante foi formada por dois jovens de Xerém, o André e o Martinelli. E no meio ali tivemos o Nenê e o Marcos Paulo, né? Jogando na frente, o Wellington Silva e o Luca. Pois bem, essa escalação eu gostei, né? Quando saiu a escalação eu gostei. O Fluminense assim no 4-4-2. Achei boa a estratégia do Odair, né? Em puxar o Marcos Paulo para o meio para ter um domínio maior ali do meio campo e explorar a velocidade com o Wellington Silva e com o Luca. Mas eu não entraria com o Wellington Silva, mas entendo, porque ele entrou com o Wellington Silva, mas não entraria. E logo no início do jogo, a primeira chance do jogo pelo Fluminense foi logo no início do jogo, não sei se vocês recordam, logo 30 segundos de jogo, após uma falha ali da defesa do Bragantino, a bola sobrou pro Luca, ele arrancou em direção do gol, mas perdeu o time ali de chutar pro gol, ninguém aproximou também, ele acabou chutando para fora. E a partir daí, o Fluminense sofreu muito para sair jogando, para construir jogadas. O Fluminense não tinha meio campo, e assim, o meio campo do Fluminense parecia a linha do Equador, né? Só tá ali de figuração, mas sim. A partir dos dois volantes, dos dois garotos, o André começou mal, na minha visão. Teve ali aquela bobeira no início do jogo, aos 6 minutos ali, que resultou em uma falta perigosa pro Bragantino, que teve a defesa do Marcos Felipe, né? Uma grande defesa, e já deu ali a credencial do que seria o jogo, né? O Bragantino tentando aí afogar o Fluminense, abafar a saída de jogo do Fluminense para explorar os erros, e conseguiu muitas das vezes, porque o Fluminense não tinha saída de bola. O Bragantino chegou a determinado momento do jogo ter 58% de posse de bola. O Fluminense rifava a bola pro Bragantino e não tinha saída de jogo. A partir de um certo momento do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu equilibrar um pouco as ações, conseguiu sair mais, né? E já ali no final do primeiro tempo, teve para mim a grande chance do jogo, né? Aquela bola que o goleiro Cleiton do Bragantino saiu jogando errado, deu a bola no pé do Nenê, e o Nenê tentou fazer um golaço ao invés de dar a bola no Marcos Paulo, né? E assim, partida tenebrosa do Nenê, partida ridícula. Quando não sai o gol, o famoso gol cagado ou o gol de pênalti, o Nenê é isso aí, cara.
É triste ver que o Fluminense depende de Nenê e Ganso no meio campo, né? Mas o Ganso a gente vai falar mais na frente. Voltando aí a essas atuações, o Fluminense ainda no primeiro tempo demonstrava ainda um certo padrão de jogo, né? Apesar de não ter saída de bola e tal, e o meio-campo ser praticamente uma zona fantasma, o Fluminense ainda tinha boas coisas, né? Como o Calegari pela direita, apoiando e defendendo. O Calegari foi muito bem, na minha visão, junto com o Marcos Felipe. Foram os dois melhores em campo do Fluminense. Mas enfim, não foi muito além do que aquilo que mostrou no primeiro tempo. Pelo contrário, né? Piorou, principalmente com a entrada do Felipe Cardoso. O Fluminense ficou jogando com a menos com o Felipe Cardoso. Entraram no intervalo o Luiz Henrique e o Felipe Cardoso, né? O Odair tirou o Nenê e o Wellington Silva para colocar o Felipe Cardoso e o Luiz Henrique. Porém, a entrada do Felipe Cardoso, como eu falei, foi ruim, como sempre é. Às vezes ele dá uma sorte lá, faz algum lance, faz algum pivô, alguma coisa assim, mas é sempre ruim a entrada dele. Diferente do Luiz Henrique, que tentou, apesar de tudo, foi para cima. No segundo tempo foi o melhor jogador do Fluminense na partida, no segundo tempo. E aí, o que fica é o que dessa partida? Não temos nem mais tantos lances assim para comentar dessa partida do Fluminense. Gostaria de trazer alguns pontos. Primeiro, Muriel é reserva, não tem como ser titular mais do Fluminense, mediante a partida do Marcos Felipe. Marcos Felipe totalmente seguro em todas as bolas, assim, não cometeu nenhuma falha, como a gente já espera quando o Muriel joga. Teve até o fato inusitado que teve uma cobrança de falta de longe, que o jogador do Bragantino acertou bem em cima do Marcos Felipe, e ele fez a defesa correta, defendeu em dois tempos. E, tipo assim, quando a bola veio, eu já estava esperando, quando ele foi pra bola, que ele ia rebater, porque é com isso que a gente acostumou, com o Muriel rebatendo. Faz as defesas milagrosas dele lá, mas falha corriqueiramente. E não dá mais para ser titular do Fluminense. Marcos Felipe deve ser mantido. O Calegari, muito bem. Mesmo voltando a enfatizar aqui, o Calegari não é lateral direito. O Calegari é volante, mas ele joga muito bem ali. Tem algumas deficiências, porque ele não é lateral de origem, mas infinitamente melhor que o Igor Julião. Já o Igor Julião, que jogou dessa vez pelo lado esquerdo, pela lateral esquerda, assim, não foi brilhante, não jogou bem, mas por padrão, Igor Julião, ontem, se esse jogo fosse transmitido pela Globo em TV aberta, pelo padrão Julião, prestem atenção, pelo padrão Julião de atuação, ontem era dia para ele ganhar aquele prêmio do craque do jogo, porque acertou um cruzamento, que é um milagre, e ainda deu um chute perigosíssimo, foi uma das melhores chances do Fluminense no jogo. Isso aconteceu no segundo tempo, o lance do Julião chutando de fora da área, tentou ali meter uma curva na bola, encontrar o canto do goleiro, quase que acertou, né? Mas o gol cagado não é tão cagado assim, né? Se o Julião faz gol, eu já acreditava que a Libertadores ano que vem estava no papo, porque ia ser muita sorte, né? Julião metendo gol e não comprometendo na mesma partida. Mas seguindo, o Fluminense
que acontece? O Fluminense, o pessoal aí gosta de falar que o Odair tira leite de pedra e os analistas aí gostam de ficar exaltando o Odair, olha o que o Odair faz com esse time. Mas, cara, o Fluminense não tem padrão técnico, o Fluminense não tem padrão tático. A única coisa que o Odair fez nesse time do Fluminense foi ajeitar a defesa. Isso totalmente mérito dele. E ter o grupo na mão. As duas qualidades do Odair no Fluminense. Porque o resto, o time do Fluminense é um bando em campo. Saiu a estatística do Felipe Barros, que é analista de futebol, que o Fluminense nessas últimas partidas criou uma chance de gol. Uma chance. O Fluminense não cria chance. Sabe por que não cria? Porque as nossas opções de meio são Nenê e Paulo Henrique Ganso. E por falar em Paulo Henrique Ganso, nós temos que falar. Não dá mais para jogar com a camisa do Fluminense. Ontem foi assim, outra partida horrorosa dele. Ele não tem vontade, cara. Ele pode ter potencial, tem, acredito, né? Ninguém esquece o que aprendeu, né? Que é aquilo que é dele, que é saber jogar bola. Mas ele não quer mais, cara. É visível, ele não quer mais, sabe? Falta até a hombridade dele de chegar pro Fluminense, ó, eu não tô rendendo, entendeu? Eu não quero mais e quero me aposentar ou quero ir, sei lá, tentar a vida na China para ganhar dinheiro. Porque não dá, cara, sabe? Parece que ele joga de sacanagem, que não é possível. Você vê as cobranças de falta dele quando saíram algumas oportunidades que só ele estava em campo, que batia falta. Pô, sabe? Totalmente displicente. Sabe? O Fluminense não precisa de Ganso, cara. Que vá embora, vá pro raio que o parto, pro quinto dos infernos. Ninguém aguenta mais isso. E, sabe, acreditava, sabe, ainda tinha um fio de esperança que se de repente o Odair investisse mais nele, mas não dá, não é questão do Odair investir, o Odair não dá minutagem de jogo para ele, não dá. Mas também não se ajuda, cara. Parece que para ele tanto faz, o salário tá caindo na conta e tanto faz para ele, sabe? E não dá. E o outro é o Felipe Cardoso. Não dá, horroroso. O Fluminense ainda fez o favor de renovar o contrato dele até o final do Brasileiro. Entendeu? São essas coisas que não dão para entender. Mas, bem, o que dá para tirar dessa partida? Não é terra arrasada, visto que o Fluminense não estava com praticamente todos, não tinha os seus titulares à disposição, o Fluminense estava praticamente o time reserva. Isso diminui a, a intensidade da cobrança da crítica, mas não anula. Não tem. O Fluminense parece que não treina durante a semana, não tem padrão de jogo, não tem padrão técnico, tático, nada. O Fluminense é um bando em campo. Se pegar os melhores momentos, parece um time de pelada, sabe? Primeiro tempo, o Fluminense dependeu de algumas escapadas do Wellington Silva no primeiro tempo para criar alguma coisa. O Luca foi bem em alguns lances, mas sozinho o cara vai fazer o quê? Não tem como, né? E o Marcos Paulo perdeu também no segundo tempo, uma das grandes chances do Fluminense no jogo, né? Não sei também o que passa na cabeça do Marcos Paulo, sabe? Cansado de tentar adivinhar, sabe? Marcos Paulo também é outro, tem talento, mas, sei lá, parece que joga de sacanagem, tá esperando o contrato dele acabar para ir embora, para meter o pé para Europa, sei lá para onde que ele quer. Mas a coisa que mais me surpreende é o momento que o Fluminense precisa de um homem de meio campo e o Daí tem esse cara no banco e não utiliza de forma nenhuma. Aí você tá pensando que eu tô falando quem? Do Ganso? Não, lógico que não. O Ganso entra. Entra e faz a gente passar raiva. E achar melhor que não era para ele ter entrado. Quando o Ganso é assim, quando ele tá no banco, a gente, pô, o Ganso podia estar jogando. Aí quando ele joga, fala, entendo porque o Ganso tá no banco. Porque é um zero esquerda, cara. Pra ser português bem claro. Esse homem que eu falo que não entra de jeito nenhum, na verdade é um menino, é o Miguel. Aí você deve pensar, pô, um menino, cara, você vai jogar a responsabilidade em cima dele. Sabe por quê? Porque
que o Miguel, no início do ano, teve uma certa sequência e foi bem, cara. O Miguel tá ali entre os jogadores que mais deram assistência no ano do Fluminense. O Miguel tem qualidade, o Miguel é jovem, o Miguel tem disposição e não joga em nenhuma categoria. O Fluminense tá ali, entendeu? Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vai chegar perto do contrato dele expirar, o Fluminense vai procurar para renovar e não vai conseguir. Aí vão fazer, sabe o quê? Vão ficar nessa lorota aí, igual ficaram no caso do Evanilson, do Dodge, entendeu? O próximo é o Marcos Paulo, que já tá chegando, já tá perto do prazo dele assinar um pré-contrato com outro clube. Vai faltar 6 meses para terminar o contrato dele. Vocês esperem só o que vai acontecer, sabe? Não dá para entender por que o Miguel não joga, cara. É um absurdo. O Fluminense precisando de um homem ali no meio campo, sabe? Um jogador para fazer essa transição para o ataque, para criar jogadas, entendeu? Para chegar na área. E o Miguel tá lá, esquecido no banco. Viaja, treina, concentra com o grupo e não joga, fica assistindo no banco. Sabe? Tipo de coisa desanima. O Odair, mais uma vez, faz a gente aí ter certeza de que esse trabalho dele é resultadista, né? É simplesmente pelo resultado. E quando não vem, acontece isso. Se o Fluminense, se aquela bola do Julião entra, todo mundo tá falando, olha o Odair, o trabalho do Odair, tá em quarto. Mas não veio, né? O famoso gol cagado ou o gol de pênalti não veio. Aí a gente vê as deficiências do treinador e desse time do Fluminense. Mas é isso, pessoal. Esse foi mais uma opinião do jogo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, muito importante, para ajudar a gente aqui, para a gente conseguir continuar produzindo conteúdo. E comenta, deixa nos comentários o que você achou dessa partida do Fluminense. Você concordou com essas minhas análises? Não concordou? Deixa aí sua opinião. E lembrando que amanhã tem resenha TF, resenha Tricolor Fanático, às 10 para as 9 da noite, aqui no YouTube, para bater papo com vocês. Vamos repercutir também mais esse jogo do Bragantino, falar também um pouco mais falar do jogo contra o Internacional, né? Que já na semana passada não tivemos o Fala Tricolor, vamos falar também desse jogo contra o Internacional. E é isso, amanhã, 10 para as 9, esperamos vocês aqui no Tricolor Fanático, beleza? Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixe sua opinião e até a próxima. Até amanhã. Saudações tricolores.